E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é sexta-feira, dia de Premiere para iniciantes, e na aula de hoje nós vamos continuar a aprender as nossas configurações de texto que nós iniciamos na semana passada. Nós aprendemos sobre a edição e a inclusão de efeitos já prontos, mas hoje a gente vai trabalhar um pouquinho no Effect Controls do nosso título, do nosso texto. Selecionando o nosso objeto de texto, você pode perceber que nós já temos os efeitos e propriedades normais, como todo vídeo, e nós temos também o Title Properties, que nós ensinamos como colocar aqui para facilitar a abertura do seu arquivo. Bom, uma vez que nós adicionamos um efeito já conhecido através desse Title Styles, ele já pega algumas propriedades, mas você pode modificá-las à vontade. Eu vou mostrar para vocês aqui um resumo. Deixa eu dar uma abertura aqui no nosso projeto, dá dois cliques no título, já abre, ou você vem aqui e dá dois cliques aqui. Nós temos aqui o preview através da nossa miniatura, podemos editá-lo manualmente, inclusive de posição, e nós conseguimos também mudar as propriedades do nosso texto. Nós já colocamos aqui então o nosso título e ele já pegou algumas propriedades de um exemplo que a gente pegou aqui no nosso próprio Title Styles. Então eu vou ensinar como editar algumas propriedades aqui, é muita coisa, mas é bem fácil de entender. No primeiro menu nós encontramos o Transform, você vê aqui são algumas transformações que você encontra e são as padrões do Premiere que você já deve conhecer: opacidade, posição, e aí nós temos o tamanho para a direita, para a esquerda, no caso horizontal, vertical, e a rotação. É bem normal, não tem nenhum truque, tudo que você aprendeu é basicamente idêntico aqui. Você só edita manualmente em vez de utilizar o mouse. Mas embaixo nós temos as propriedades, que aí são referentes às fontes. Nós podemos definir ela, no caso eu estou com a Minion Pro, mas você pode mudar para a fonte que você desejar. Logicamente eu não aconselho você que tem bastante fonte a clicar na setinha para exibir todas. No meu caso a máquina crasha e demora pelo menos uns 20 minutos para exibir, mas é por causa da minha quantidade de fontes instaladas. Então você consegue com a seta do seu teclado para baixo e para cima mudar e já ver um preview do que está acontecendo ali sem dar muito trabalho para o seu processador. E aí nós temos embaixo o estilo, que no caso tem o regular, negrito, italico, e aí vai de cada fonte. Mas embaixo nós temos o tamanho dela, você pode definir manualmente. Nós temos o aspecto, que aí vai de propriedade de extensão dele. E nós temos outras propriedades que não são tão relevantes assim se você não entende das modificações de fontes, que são o leading, o kerning, o tracking e o basilic shifting. E aí nós temos o slant, que serve como o italico, você consegue editar manualmente. Aqui embaixo nós temos a caixa alta e caixa baixa, bem rápido de editar, eu adorei essa função do Premiere. Se você desmarcar o Small Caps, você simplesmente põe todo o título em letra minúscula, e se você marcar, tudo em caixa alta. É bem simples, não tem nenhum trabalho, mas é facinho de executar. Aí nós temos também as propriedades, né, do tamanho da nossa caixa alta, que só funciona no caso para texto normal. Quem tem acento ou C cedilha não é modificado. Você pode perceber ali pelo acento do título. Aqui embaixo o sublinhado, você sublinha e não sublinha. Acaba então as nossas propriedades. Depois só tem o distorce, mas o distorce todo mundo já conhece, é apenas para distorcer fonte por fonte. Bem simples, bem rápido. Não sei se é muito funcional no seu caso. Aí nós terminamos então as propriedades do nosso título, as propriedades básicas. Nós então começamos com as propriedades de efeito. Aqui de cara nós temos o fill, que é basicamente o conteúdo do nosso texto. Se você desmarcar, você vai sentir a diferença, porque ele vai ser removido. E a partir daqui, como todos os outros efeitos sequenciais são editados da mesma maneira. Você define cor, você define opacidade e você define balanço, tamanho e outras propriedades que podem vir exclusivas de cada um. Todos os efeitos aqui embaixo, depois do propriedades, começando pelo fill, são todos efeitos de preenchimento. Então nós vamos ter sombra, sombra secundária, background, todas as propriedades. Como você remove ou adiciona? Sempre existe uma caixa antes de cada texto. Mesmo que você encolha o menu, você vai ver essa caixa. Desmarcando, não vai existir,
marcando vai existir. Aí depois você muda a propriedade de acordo com cada função que você definir. As cores são elementares, você escolhe sólida, linear em gradiente, radical em gradiente, 4 cores em gradientes, o bevel, que é uma cor só, o eliminate, que no caso vai eliminar as propriedades dele, vai ser basicamente assim, o conteúdo que existe nele não vai existir no título, você serve isso para fazer alguns efeitos de contorno, e também o ghost, que é um negro que fica exibindo meio que em transparência, você consegue mudar. Mas todas as funções são bem simples, você define cor, tudo manualmente. Você tem o conta-gotas também, se você assim preferir, você seleciona uma cor. Também funciona externamente, se você tem um outro programa aberto em uma janela, ou 2 telas no meu caso, eu consigo setar uma cor que eu estou vendo em outra janela, tá certo? Aí nós temos opacidade, todo mundo já conhece essas propriedades. E aí nós temos então as outras propriedades. Todas elas você vai conhecer executando, porque uma pode mudar a propriedade da outra, principalmente se você muda as configurações de cor. Então nós temos ali para o final os strokers, né, no caso. Nós temos o interstroke, que não foi marcado nesse nosso defeito. Nós temos mais embaixo outer strokes, que foi marcado, que é mais externamente do que o outro. No caso são esses dois, né, o inter e o outer. Aí nós temos o shadow, que é a famosa e conhecida sombra que você consegue adicionar, que muda todas as propriedades, desde cor, ângulo, opacidade, e aí você conhece tudo basicamente do mesmo jeito. E aí o background, que no caso você consegue adicionar para que exista atrás do texto, ou completamente no caso, né? Todas as propriedades são modificadas. Sempre que você selecionar um gradiente, você tem aqui embaixo alguns quadradinhos. Clicando 2 vezes nele, você abre a caixa de cor, você consegue nomear, ou basta vir aqui, ó, selecionado ele, clica na lupinha, define a cor e voilá, está selecionado, tá certo? Essas são as formas de você editar os efeitos. Você consegue fazer isso manualmente, mesmo adicionando um texto do zero e encontrando todos os objetos. Mas de cara é basicamente isso. E tem como adicionar mais um, Marciano? Infelizmente não tem. Existem algumas configurações através de plugins, através de configurações do próprio Premiere, que você consegue adicionar mais propriedades de texto, colocando como conteúdo adicional. Como default, o Premiere tem basicamente isso, e você tem que trabalhar basicamente contornando essa situação. Lógico, você não é limitado a quantidades, então se você precisa de uma sombra maior, eu te aconselho a duplicar a sombra. É bem mais simples do que você ficar tentando encontrar plugin ou solução para uma coisa que é muito mais fácil você utilizar uma tática de designer. Essa é a forma de editar o nosso texto, só reforçando para vocês, sempre que você editar, editou, acabou, não tem que salvar. Se você for no nosso efeito, você vai ver que ele foi adicionado normalmente, como qualquer coisa, e ele começa, ele simplesmente adiciona e resolve a situação sem nenhum problema. O título, ao contrário da maioria das coisas no Premiere, ele não é linkado, ele é uma propriedade mesmo do Premiere. Então, mesmo que você remova a maioria dos seus vídeos e áudios, o texto vai continuar lá, é uma coisa que sempre vai se manter. Se você deseja fazer um título dentro de um fundo de alguma cor, você deve estimular a propriedade do background na hora de editar o seu texto. Porém, se isso for uma transição de um vídeo, você colocou o fundo preto, aparece um texto, você não precisa colocar background. Todo o vídeo do Premiere ele é preto, a não ser que você tenha setado outra cor, por default ele é preto. Então você só precisa adicionar o texto e não precisa se preocupar então em colocar um background, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima sexta-feira. Falou, um abraço.